vamos falar um pouquinho sobre o tratamento do diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2, ele acomete 90% das pessoas com diabetes. Então, de cada 10 pessoas com diabetes, 9 pessoas mais ou menos terão diabetes tipo 2. Esses são os dados estatísticos. E quando a gente fala em tratar o paciente diabético tipo 2, a gente vai falar em tratar todas as condições que levam o paciente a desenvolver a doença. O diabetes tipo 2 é uma doença que a gente chama multifatorial, ou seja, a gente vai ter ganho de peso, sedentarismo, alimentação inadequada, falta de exercício associada também com o sedentarismo, é tudo junto, né? E também a gente vai ter a tendência genética, todas contribuindo para que a pessoa desenvolva diabetes tipo 2. O pilar do tratamento do paciente diabético tipo 2 é a reeducação alimentar. Então, a ideia é que o paciente ele tenha uma redução da quantidade de carboidratos e uma redução da quantidade de calorias que ele vai ingerir, para que ele possa perder peso progressivamente. E assim, ele vai começar a produzir menos insulina, ou a insulina ele vai se tornar menos resistente à insulina que ele produz. Porque, como a gente comentou no vídeo anterior, o que acontece no diabetes tipo 2 é que não é que falta insulina, pelo contrário, existe um excesso de insulina, mas ela não é suficiente para a quantidade de insulina que é necessária no corpo do paciente. Ou então, muitas vezes, esse paciente tem um estado chamado de resistência insulínica, que é quando sobra insulina, mas essa insulina é ineficaz. Então, faz parte do tratamento que o paciente perca peso para que essa insulina que ele produz comece a funcionar melhor. A segunda etapa é acrescentar exercícios físicos. Por quê? Porque os exercícios físicos, naturalmente, diminuem a resistência insulínica. E com isso, o paciente passa, então, a aproveitar melhor a insulina que ele produz. Existem outros tipos de tratamento. Existem medicações orais e existem as insulinas que são injetáveis. Hoje, o que a gente busca é que os pacientes que vão necessitar de medicações via oral usem medicamentos que melhorem o funcionamento da sua insulina, como, por exemplo, a metformina, que é um medicamento muito usado para o tratamento do diabetes. Em alguns casos, será necessário usar a insulina, quando o pâncreas do paciente já está um pouco mais estressado e não consegue produzir uma quantidade de insulina suficiente para controlar os níveis de açúcar. E aí é que o paciente diabético tipo 2 vai necessitar de uso de insulina. Eu agradeço a atenção, por hoje é isso.